Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos na casa do Senhor e aí prestarmos o culto que é devido. Subimos hoje a casa do Senhor, convido a todos vocês para adorar a Deus, bendizer o seu nome. E assim, nós devemos estar com o coração aberto também para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Vamos orar nesse instante, apresentar as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Pai, Senhor de toda a glória, nós invocamos mais uma vez o teu santo nome. Diante da tua presença, por meio de Jesus, nós pedimos a tua graça sobre nós e rogamos a ti, ó Deus, que tu abras os nossos corações, a nossa mente, para entendermos, compreendermos a tua santa palavra, os teus ensinos, a tua direção para cada um de nós. Nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Deus. Tem compaixão de nós. Reconhecemos, Deus, que somos o teu povo unicamente pela tua graça e misericórdia. E dela dependemos, ó Pai. Por isso pedimos o auxílio poderoso do teu Espírito Santo, para que faça da tua palavra viva em nossos corações. Assim opera no nosso meio, ó Deus. Porque esperamos em ti, reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer no teu reino. Queremos, ó Pai, diante da tua presença, rogar pela tua paz no nosso meio e o teu amor perene. Por isso, Deus, por meio de Jesus, o Senhor fale conosco nesta noite, que a tua palavra, ó Pai, habite ricamente em cada um de nós. Assim nós oramos a ti. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu queria compartilhar com os amados sobre a paz de Jesus Cristo. Talvez você tenha já ouvido falar sobre a paz de Cristo, ou a paz que o Evangelho apelua, que na verdade o Evangelho é um anúncio das boas novas, boas novas de paz. A paz de Deus com os homens a quem Ele quer bem. A paz do Senhor com aqueles que Ele faz aliança perpétua ou eterna. Eu convido a vocês a abrirem no texto de João, capítulo de número 14, versículo de número 27. E é com base nesse texto que a gente quer discorrer um pouco sobre a paz de Deus. Todos encontraram? Estarei lendo o texto, os irmãos acompanham na versão que tem em mãos, que diz a palavra do Senhor. Disse Jesus aqui: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vou repetir o texto. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus queridos irmãos, falar de paz dentro de um contexto em que ao nosso redor está cheio de violência parece paradoxal, parece algo inatingível, fora de contexto, fora de época, fora de tempo. Enfim, no mundo em que vemos uma sociedade conturbada por falta de paz, seja ela externa ou interna, parece que as palavras de Jesus ecoam a uma coisa muito distante ou até inatingível.
algo que parece ser destoante daquilo que está ao nosso redor. Há aí uma crescente violência, por exemplo. Nós vemos constantemente dados apontam que em torno de 60 a 70 mil pessoas por ano morrem no Brasil por causa da violência. Então a gente vive numa sociedade cheia de perturbações, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, mas nós somos a cada dia desafiados a buscar refrigério ou refúgio de maneira a nos sentirmos tranquilos, calmos e sossegados. Estamos vendo aí no mundo inteiro uma perseguição religiosa incrível frente aos cristãos. Quando nós olhamos para o Oriente Médio, nós vemos uma perseguição religiosa frente aos cristãos. Os irmãos sabem que os cristãos são hostilizados nos países de maioria muçulmana, e tem sido hostilizado e tem sido perseguido em tais países, e em países também que não tem nenhum tipo de religião, como a Coreia do Norte, que é um país comunista, e que também persegue demais os cristãos. Mas no Ocidente não é diferente. Há uma perseguição velada a todos em quaisquer valores cristãos. Então nós somos bombardeados constantemente. Uma guerra é travada em todo o mundo contra o cristianismo. E nós somos o alvo. Então nós somos constantemente alvos de perseguições, sejam elas de maneira religiosa, sejam elas diante de um mundo que é totalmente secularista e persegue qualquer tipo de atributo ou atribuições de princípios de caráter cristão para serem aplicados ao mundo. Porém, meus irmãos, essa perseguição, ou pelo menos essa violência, ou as coisas ruins do mundo, não só atinge os cristãos, atinge todo mundo. Ninguém do mundo escapa das perturbações humanas, das guerras travadas externa e internamente. O mundo de fato não oferece paz, nem mesmo aos secularistas e ateus, embora eles não estejam debaixo das perseguições que eu afirmei aqui, mas há outros tipos de coisas que o envolvem e tira a sua paz. A própria existência humana, o próprio fato de nós existirmos e de muitas vezes não alcançarmos aquilo que o nosso coração deseja, ou de não sermos aquilo que almejaríamos ser, isso traz perturbação na alma, isso provoca vazios, isso provoca distorções dentro de nós, e vemos pessoas extremamente dentro dessa situação que caem em depressão, que caem em sofrimento, porque algo interno está perturbando, que causa transtorno. Meus irmãos, é extremamente danoso as nossas preocupações para nós mesmos, é extremamente danoso as nossas ansiedades. Elas não nos deixam em paz, elas não trazem paz ao nosso coração e à nossa vida, seja pelo futuro que nós projetamos, as preocupações vêm, sejam pelas coisas que estão acontecendo no presente. Talvez você esteja passando por um momento difícil na vida, e isso com certeza te traz perturbação, dores e sofrimento. Meus queridos, e diante desse caos que é o mundo e a vida, nós anunciamos um evangelho da paz. Uma paz que pode ser vivida mesmo em um mundo caótico. Uma paz em que Jesus apresenta aos seus discípulos e não
diante de discípulos que estão vivendo em sombra e água fresca, como diz o ditado. Jesus apresenta a paz aos seus discípulos diante de uma ferrenha perseguição, diante de uma situação extremamente difícil. Ele diz aos discípulos que a sua paz lhe dá, mas não dá a sua paz como o mundo a dá. E a paz, meus irmãos, que Cristo apresenta, ela muitas vezes é mencionada junto com a graça de Deus no Novo Testamento, como bênção da parte de Deus. Bênção esta que faz com que, mesmo as situações adversas e as aflições do nosso próprio ser, da nossa própria alma, não são capazes de nos derrubar, não são capazes de nos fazer encontrar refrigério e descanso e sossego em Deus. Esse paradoxo pode ser visto na história do cristianismo, na história de irmãos que passaram por sofrimentos tremendos, medonhos, como serem queimados vivos em fogueira e mesmo assim estarem ali felizes e em paz. Faz com que muitos cristãos, irmãos nossos, hoje estejam em países, como eu falei, presos, mas mesmo assim felizes, porque não negaram o nome de Cristo. Porque lá no seu íntimo, Deus gera uma paz que o mundo não pode dar. Diante do caos do mundo, meus irmãos, nós precisamos procurar refrigério apenas em Deus. Jesus se apresenta como o nosso refrigério. Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor é aquele que nos socorre nos momentos de tribulação, mas não só nos livrando das tribulações, mas nos fazendo suportar as tribulações também. O Senhor gera em nós uma graça tão grande, tão poderosa, que em nenhum outro lugar nós poderíamos alcançar. E quando nós olhamos para as Escrituras a respeito da paz e do que isso significa para nós, nós podemos perceber que ela reflete, principalmente aqui no Novo Testamento, não há nenhuma evolução do termo, ela reflete o sentido que os judeus atribuíram a Shalom, que era algo bem abrangente, que iria desde o estado de tranquilidade nacional até a paz da conquista. Ora, para os judeus, a paz que Deus poderia dar a eles iria desde a estabelecer a ausência de devastação e de destruição por causa das guerras, que eram muitas naquelas circunstâncias, naqueles períodos. Era algo que vinha externamente e que trazia grandes transtornos à nação de Israel. E eles buscavam que Deus poderia estabelecer a paz sobre Israel, apaziguando e trazendo, seja sob subjugação das outras nações, seja por acordo de paz. Deus poderia fazer isso com os homens. É um estado de paz claro, de maneira abrangente, que envolve essas coisas. Mas também eles entendiam que o Shalom era a paz entre os indivíduos, isto é, a harmonia e a concórdia entre os próprios irmãos, entre os próprios irmãos nacionais, ou seja, os patriotas, a própria relação humana de uns com os outros dentro da etnia e da nação de Israel, em que eles poderiam viver harmonicamente e de forma concorde. O povo sabia que através da paz de Deus eles obteriam segurança, prosperidade e felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Assim, meus queridos, Jesus, Ele oferece uma paz em sua plenitude,
não só interna, mas externa. Uma plenitude que em parte se cumpre hoje. Em parte, e outra parte é escatológica, e será consumada em sua vida. Uma paz que nós não encontraremos no mundo, mas que na sua vida Jesus estabelecerá definitivamente em toda a sua plenitude. Isso nos leva a duas coisas básicas quando Jesus apresenta a paz no ensino. Quando ele diz que tem uma paz a oferecer ao mundo, aos seus discípulos, que o mundo não pode dar. E a primeira é a paz, é aquela paz que nos leva à presença de Deus, ou nos garante a salvação. Essa paz que o mundo não pode oferecer, não pode dar. Uma paz que estabelece a nossa união com Deus, em que derruba toda e qualquer separação. Jesus, ele apresenta a sua paz aos homens, dizendo que ele é o elo que faz ou restaura a nossa harmonia com o Criador. E isso só pode ser sentido entre criatura e Criador através de Cristo. E essa paz só pode ser sentida por aqueles que foram restabelecidos nesta aliança. Se você não tem essa comunhão com Deus, de fato você não sentirá e não sente esta paz. Não há como. Você pode até estar aqui frequentando a igreja, mas se você não tem uma comunhão com Deus através de Cristo, uma comunhão real, viva, sincera, verdadeira, você não sente e nem sentirá esta paz que Deus oferece por meio de Jesus. Paz, ela produz o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo, e por esta razão, nada temendo de Deus, e contente com a porção terrena que Deus assim distribui sobre ele, qualquer classe que seja, ele vive em paz. É por isso, meus irmãos, que as riquezas não são sinônimo de paz. É por isso que você consegue ver crentes que muitas vezes não têm recursos financeiros, mas vivem em paz, vivem bem. É por isso que você vê pessoas que você olha de fora e diz, mas rapaz, aquela vida daquela pessoa parece um caos, mas ele não se abala. Parece que ele tem um conforto que olhos humanos, carnais não podem enxergar. Só os olhos espirituais podem contemplar. Só aqueles que têm uma real aliança e sabem quem é Deus, quem é o seu Deus, pode afirmar como salmista, mesmo diante de guerra e de perseguição de inimigos para tirar-lhe a vida. Aí o salmista diz, em paz me deito, só o Senhor me faz repousar em silêncio. Só quem tem essa relação com Deus, através de Cristo, pode sentir essa paz. A salvação de Deus está sobre ele e ele sente isso de fato. Ele não teme nem sequer a morte, porque ele sabe que essa comunhão não pode ser rompida, nem mesmo pela morte. É a paz que o mundo não pode te dar. A paz que Cristo oferece. Eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Mas, meus queridos, um outro aspecto que poderemos vivenciar a respeito da paz de Jesus Cristo não é só essa certeza de salvação que traz refrigério à nossa alma, mas também o estado de bem-aventurança de homens justos depois da morte.
É algo que nós projetamos também para o futuro, não só para este momento, mas para uma eterna vivência na presença de Deus. O estado de bem-aventurança. É preciso entendermos que movidos por esta fé e por esta esperança daquilo que Deus nos prometeu em Cristo, e que olhamos para o nosso redor e sabemos que o mundo que Deus preparou para nós não é este. Não é este caos, não é esta violência, não são essas dores e estes sofrimentos. Tem um mundo preparado para nós, e é um mundo de bem-aventurança. É nessa certeza que nós devemos caminhar na terra. É com estes olhos espirituais, olhando para o futuro, olhando para adiante, para o princípio que Deus nos ensina, que esta paz também é escatológica, também é futura. E por isso nós não a vivemos ainda em sua plenitude. Nós aguardamos o estabelecimento de uma nova ordem, de uma nova criação, de um novo céu, de uma nova terra, em que é estabelecida a justiça plena de uma vez por todas. Por isso que a paz de Cristo, ela tem um sentido muito além daquilo que podemos vivenciar neste mundo. Ela vai para o mundo além. Ela vai para um outro mundo, uma outra esfera e uma outra perspectiva que nós ainda não contemplamos de maneira completa, mas apenas parcial. Nós desfrutamos a paz, mas não nessa plenitude. Ainda sofremos no mundo, ainda somos perseguidos, ainda somos maltratados, ainda sofremos com as doenças, com as enfermidades, etc. Mas haverá um dia que a paz será completa, que as coisas velhas passam, as coisas novas se estabelecem de maneira plena. Mas, meus irmãos, concluindo, quando falamos do conceito bíblico de paz, a partir de Shalom, em princípio da plenitude, isto é, que deve envolver todas as coisas até o tempo quando o próprio Deus, na consumação final, estabelecerá a paz definitivamente no mundo. Falando com respeito à salvação, a paz de Deus e de Cristo está sobre o alicerce da redenção que nos garante esta salvação. É a redenção de Cristo que nos garante tudo isto, que nos dará a certeza e a esperança que nós não estamos fiados em nossa própria capacidade, nós não estamos fiados em promessas humanas, mas na própria obra do Salvador, que é Jesus, do próprio Deus encarnado. Então, assim, meus irmãos, com respeito ao futuro, esta paz é sinal da nova criação de Deus, que já começou em nós, já começou naqueles que experimentaram a Cristo, já começou naqueles que vivenciam a presença de Cristo em seus corações. Mas além de tudo isso, existe um sentido que eu gostaria de destacar, que não é externo, mas é interno, que faz parte do nosso tempo presente. O sentido secundário de paz apresentada no Novo Testamento, que refere-se a um estado psicológico de bem-estar da alma. Aquilo que eu pincelei anteriormente, o estado psicológico do estado da alma. Quando nós vamos bem internamente, as coisas externas são vistas de outra maneira. E esse bem-estar da alma não pode ser alcançado fora de Cristo, fora de Deus. E é em Cristo, meus irmãos, que
poderemos ter a tranquilidade e a harmonia perene que nasce e permanece em nós pela fé em Jesus. É a nossa fé em Jesus que nos faz saltar adiante, diante das tribulações e das adversidades da vida, a ponto de estarmos flutuando em meio aos vendavais. É, na verdade, meus queridos, um milagre interior, que nem mesmo as mais terríveis tempestades da vida conseguem abalar. Vem o vendaval, a tempestade, você está como Jesus no barco, deitado. Vamos outros, vamos morrer, vamos perecer, vai tudo acabar, meu Deus, ai, ai, ai. Essa paz que nasce interiormente é uma paz daquela a qual o apóstolo Paulo fala, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ninguém consegue compreender. É a paz que vem sobre nós de tal maneira que o nosso coração se deleita em Deus e não enxerga as dores e os sofrimentos que a vida nos impõe, mesmo não deixando de sentir. Sofremos em tantas coisas, mas aquilo não nos abala a ponto de nos destruir, de nos abater, de nos fazer fracassar. Não. Nós somos chamados a vencer. E é pela paz de Deus que vencemos as angústias da alma. Que vencemos aquilo que vem a nos fazer dobrar o joelho e desistir. É a paz de Deus que nos faz erguer e deitar no barco, mesmo com as terríveis tempestades ao nosso redor. E esta paz, meus irmãos, não é uma paz que eu possa te vender, não é uma paz que eu possa te dar, não é uma paz que eu possa te ensinar através da busca interior, como ensina o budismo. Não é. Ela é uma paz experiencial. É uma paz que você só pode alcançar em Cristo e é algo muito particular. É uma experiência vivida pelo cristão com o próprio Deus. É em Cristo que você encontrará e se deleitará na paz. Posso falar a noite inteira sobre isso, mas só buscando a Cristo nesta noite, só buscando a Jesus e entendendo que Ele é aquele que pode te dar a paz que o mundo não pode dar, e rogando a Ele esta paz, e crendo que esta paz se estabelecerá sobre você. Você poderá experimentar. Você não precisa fazer muita coisa para experimentar a paz de Deus. Aliás, Ele só pede que você creia, que você lance sobre Ele todas as suas ansiedades, que você descanse nele. Só isso, nada mais. Deus não pede nada mais para te dar a paz. Ele diz apenas: creia em mim. Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele tem o poder para trazer sobre o seu coração, para arrancar de sua alma toda angústia e toda dor, toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que traz perturbação ao teu ser. Que pode trabalhar na tua vida de tal maneira que você pode enxergar o mundo mesmo que esteja em preto e branco ou loiro. O Senhor te chama a paz nesta noite.
Se você deseja esta paz, que estabelece uma certeza no céu e um vínculo amoroso com Deus, que aguarda uma nova criação, totalmente sem pecados, sem dores e sofrimentos, você só precisa recebê-la do próprio Jesus Cristo. Jesus. Busque a Jesus. Busque a Jesus para desfrutar da paz que Ele tem a dar. Nós, você e eu, precisamos confiar em Jesus. Precisamos descansar em Jesus. Se você deseja essa paz, meu irmão, você não precisa de nada mais a não ser isto. Crer em Jesus. Mas não crer apenas de uma forma racional que Ele existe, mas de entrar em relacionamento com Ele, com Cristo, e receber a sua paz. Creia naquele que pode dar paz que o mundo não pode dar, que pode dar a paz mesmo diante de um mundo caótico. E eu encerro dizendo: venha depressa para Jesus Cristo. Renove depressa os seus votos em Jesus Cristo. Deleite-se nele e receba a paz. Disse Jesus: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci. Feche os seus olhos. Deus, te rogamos, Pai, que Tu venhas ao encontro de cada um de nós essa noite. Renove em nosso ser, Pai, a certeza de todas as Tuas promessas, da Tua graça que nos invade e nos traz a paz. Como também, Senhor, estabelece sobre aqueles que estão perdidos, Senhor, que estão distantes de Ti, que não conseguem encontrar a paz que só o Senhor pode dar. Faz aquilo, ó Deus, que o homem não pode fazer. Rasga o coração de muitos nesta noite. Estabelece, Senhor, em suas vidas aquilo que ainda não alcançaram e outros que se apagaram. Promove em nosso ser a Tua paz, de tal maneira que externamente possamos vivenciá-la uns com os outros. Faz a Tua obra em nós. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.